Fala galera! E aí, como é que vai vocês? Tudo beleza? Eles eu não sei, mas você tá aí no mosquito, né? Não, eu tô aqui passando um óleozinho de coco aqui pra poder o mosquito não acabar. E vocês, como é que estão? Tô aqui, ó, sentadinho, comportado, sabe pra quê? Pra mostrar pra vocês como foi que a gente fez isso aqui. Como passe de mágica. Mas eu tô ligeiro. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai trazer o vídeo da confecção da gaiola. Então é mais fácil de fazer do que a outra, por ser uma tela mais rígida, por ser um material mais grosso, dá a condição da pessoa fazer com mais facilidade. Não deixa de ter trabalho, porque tudo nessa vida tem que ter o trabalho, né? É isso aí. Fica bastante resistente. Um material desse aqui, ó, é muitos anos, né? Muitos anos. Então, vou mostrar para vocês aí o que é que a gente vai utilizar. Galera, hoje pra gente fazer essa gaiola, a gente vai precisar de tela. Vocês estão vendo aqui, ó. Essas telas já foram cortadas. Aqui. Eu cortei. Aqui tá na proporção de 45 por 45. Quando a gente compra ela, vem de 2,10 pelo comprimento que você quiser. Então aqui, ó, na proporção que eu queria fazer a gaiola aqui, no tamanho da gaiola, foi que eu cortei. Ela tá de 22 de altura, que é essa altura aqui, ó. Pegar, treinar esse comprimento aqui é 22 e a largura e o comprimento é 45 por 45. Então a gente vai precisar desses dois recortes. É isso aí. Esse tipo de tela, Alisson, como é que a gente procura? A pessoa que quiser confeccionar a gaiola, procura por qual tipo de tela? Só dá pra usar essa ou dá pra usar outra? Ó, pra galera que vai fazer essa gaiola, essa é uma tela dedicada ao cultivo de cacau. É uma tela dedicada a pôr o cacau no sol para secar. Ela já foi feita para isso. Só que quem não achar desse tipo de tela aqui, pode correr aí, ó, numa casa de material de construção, em uma casa de produtos agrícolas. Que vocês vão encontrar. Essa daqui, ó, eu consegui aqui em Grapiúna, em uma casa que vende material agrícola. Pra galera que vai não vai encontrar essa daqui, ou que acha essa daqui mais cara, vai encontrar aqui também na região. Lá em Camamu vocês vão encontrar, na Cidade Baixa, lá na Rua da Manilha tem um lugar que vende também. E lá em Ituberá, nosso colega Cinho, da Casa da Fibra, pode procurar ir lá, que tava para chegar uma tela boa para fazer gaiola. Além disso, olha, só além da tela tem mais algum outro ingrediente que vai falar, né? Mais algum outro material que vai ser utilizado? A gente ainda não chegou nos ingredientes. A gente ainda não chegou na receita. Mas o que mais a gente vai precisar? Ó, de material, basicamente vai ser a tela, vai ser também essa linha, é uma linha de seda, é mais fina porque o buraco aqui da tela é mais fino também e facilita na hora de amarrar. E também a chumbada. Essa chumbada aqui vai facilitar na colocada delas dentro d'água. A gente não vai utilizar aquelas estacas, a gente não vai utilizar nada para prender elas lá dentro d'água. A gente vai usar do chumbo e da corda que fica presa para poder fixar ela em algum lugar, e o chumbo vai ajudar ela a afundar. Então, para essa receita de hoje, já precisa só desses três ingredientes. Só desses três ingredientes. Relembrando, é 45 por 45, a parte do fundo do topo, né? E Parte aí a lateral é 22 de altura. 22 de altura. Por quanto de comprimento? O comprimento... É o comprimento da largura, né? A largura e o comprimento é 45. Então é 4 vezes 45. Não é isso? A gente vai ver que fica a mais um pouco, porque tem a parte que da joga para dentro da sangue. Mas aí vocês vão ver como é que a gente faz. Então agora, bora mostrar como é que faz o procedimento? Como você falou em receita. Receita agora, bora botar fogo. Aqui, ó, galera. Que é o que a gente vai usar na parte de baixo e vai usar na parte de cima. Eu boto aqui do lado porque o esquadro muda muito da tela. A gente corta no esquadro, porém ela tem aquela flexibilidade.
que ela pode chegar mais para um lado e voltar também mais para o outro. Então, por mais que corte no esquadro, nunca fica. A depender da jogada, da levantada que a gente dá aqui, ó, nunca fica. Então, a gente vai, bota aqui, ó, do lado, vê que tá batendo aqui, ó, mais ou menos certo, que nunca é 100%. Aí, ó, colocou aqui, já sabe, uma na parte de baixo, outra na parte de cima. A gente pega ela dessa forma aqui, ó, que tem que ser desse mesmo jeito aqui, bota para lá. Aí o que eu vou fazer? Eu vou marcar. Eu vou marcar ele aqui para eu não me perder. Aqui. Aqui. E aqui. É dessa forma que eu tenho que armar ela. Essas duas partes tem que subir igual, uma em cima da outra. Marcou essa parte. Aqui a gente agora vai pegar essa parte de cola e vai começar a costurar. Ó, essa sombra daqui foi aquela que a gente falou. Ela fica para dentro, jogada aqui, ó, que vai ser o lugar da sangra. Então vai ter uma sobra. Eu já deixo ela dessa forma aqui, ó, sobrando para o outro lado, porque quando ela der a volta nessa parte aqui, que vai chegar aqui, ela vai passar também, sobrando para o outro lado, desse lado de cá. Então, é isso aí. Se vocês não estiverem entendendo 100%, a Caramelo Nildo não está ajudando. A corda eu vou cortando ela aqui, ó, à medida do que vai usando. Porque se cortar ela grande demais, ou muito grande, o que é que acontece? Acaba atrapalhando. Eu já vou dobrando a tela aqui, ó, para fazer essa jogada aqui da gaiola. No início é mais chato. Primeiro nó aqui, ó, alinhei essa parte de cima aqui. Como são bem pequenininhos os furos, aqui a gente vai passando, costurando dessa forma aqui, ó. Vai passando aqui, ó. Pega a tela da lateral, pega a tela de cima e puxa, né? Como se estivesse costurando uma roupa, né? Uhum. Aqui, ó. Só vai costurando ela. Depois de ter as partes da tela no tamanho correto, né? De acordo com o tamanho que você quiser da gaiola, basicamente o trabalho que a pessoa vai ter vai ser essa costura, né? Vai ser essa costura. Agora, sempre costurando e repuxando para ela não ficar com folga. Então passa ali e dá uma apertada. Se for possível até ir fazendo uns nó. Aí vai ficar mais fixo, né? E tipo assim, se alguma parte da corda chegar ao ponto de partir, ela não vai descosturar, porque ela tem no meio da costura vários lugares de nó. Uhum. Aqui, ó, pessoal, a gente terminou de fazer essa parte aqui, ó, a costura tá feita, deixa essa parte aqui da frente assim, ó. Um lado tá livre, né? Tá vendo? Amarrado os dois aqui, ó. Mostra essa parte, Alisson, aqui da frente como ficou. Então ficou aqui as duas pontas soltas. As duas pontas soltas. Eu não vou, eu não vou bulir nelas aqui agora. Primeiramente eu vou costurar o outro lado todo, pra daí a gente mexer nelas aí. Aperta aqui pro pessoal ver como ficou o espaço aí, assim, dobrando ela pra dentro. Ah, sim. Esse aqui vai ser dobrado pra dentro pra poder fazer a sangra. Então essa ponta aí não vai costurar nem na parte de cima também? Não. Só até a metade, né? Aqui a gente já vira aqui, ó. Eu vou ver aqui, ó, o lugar que eu marquei. Pra alinhar.
Se eu achar. Foi essa a tela? Aqui. Ah. Aqui. Vou ver aqui por baixo. Aqui, tá vendo? Aham. A Então marca ela tem que ficar desse jeito aqui. Já embaixo. sei que ela vai encaixar aqui. Pronto. Dessa forma. E agora vai começar a costura de novo. Vou começar a costurar de novo. A primeira ponta dá um nó, não é isso? Pra fixar. Eu vou travar os 4 cantos. Aham. Bora Travar mostrar aqui no os 4 detalhe, gente, aqui pra vocês. Vou travar aqui os 4 cantos dela pra facilitar. Você deu um nó aqui, aí você vai dar um nó nessa ponta É. e nas outras. Aqui. Que é os cantos, né? Que vai fazer com que ela fique alinhadazinha. Não fique pendida, torta. Deixa aqui. E aí ela já vai. É isso aí, ó, pessoal. Ó como ficou. A gente terminou de costurar aqui o outro lado. Já ficou... Ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? E cadê a parte da entrada? Na parte da entrada é aqui, ó. A gente só vai só chegar para dentro aqui, ó. Olha só. Prático. Tá vendo? E agora vem A parte da sangue, que é por onde o pescado entra. o toque final. Toque final. É o toque do mestre. Toque do chefe. Afinal de contas é a receita de hoje. E agora, Alisson, mostra pro pessoal aí como é que faz a tal da sanga. Você vai pegar um pedaço de 35 por 35. Pra essa medida de Quadrado. gaiola, Pra né? essa medida de gaiola daqui, parece que a gente tá fazendo. Você vai juntar, ó. Pega a ponta de um lado, ponta do outro, ó. Juntou aqui, ó. E aí juntou aqui, ó. Juntar uma ponta com a outra. Uma ponta com a outra aqui, a gente vai fazer logo essa costura aqui, ó. Ah, então aí vai costurar também. Vai costurar também. Pra levar ela pro lugar já costurado. Opa, terminado. É, costurei aqui, ó. Virou um chapéuzinho. É, andou doente. É um cone. Fechou aqui, ó. Aí agora Aí vai da pessoa. Se quiser utilizar ele só com esse fundo aqui cortado, corta só esse fundo e o marisco vai entrar, vai sair pelo fundo aqui, vai ficar dentro da gaiola. E se não quiser, faz que nem eu tô fazendo ali. Você vai fazer um rasgo aqui, ó. E o marisco vai ficar aqui dentro preso. aqui, ó, galera. Tá vendo aqui, ó? Na metade do comprimento, né, Alisson? Vai fazer um corte, um rasgo. Pega uma daquelas ali, ó. Já tá ali. Mostra aqui pro pessoal como é. Assim, ó, galera. Tá vendo aqui? Se vocês observarem, tem um corte, tá vendo? Lá, quase perto do final, ele fez um corte. Aqui. É desse jeito aí. Onde o pescado vai entrar, né? É. Só precisa de um pouco de paciência. Um bocado. Ah, você vai cortar essa ponta. Pra acertar aqui. Só pra ficar alinhado. Aqui. Vai ficar assim, ó. E aí vai pra mais uma costura. Pra mais uma costura. No caso, vai costurar a lateral dessa parte aí da sanga, né? Como chama. Junto na parede da gaiola. Na parede da gaiola. Aí, desse jeito aí. Então bora pra mais uma costura. Isso aí. Opa, olha só. Isso aí, ó. Ficou desse jeito aqui, ó, galera. Gaiola pronta. Aqui, ó. A gente vai só colocar o chumbo amarrado. Aqui. Aqui, ó. Eu vou cortar esse chumbo. E eu vou colocar aqui, ó. Nos cantinhos. Um pedaço amarrado, que é fácil de fazer, né? Só passar uma linha por dentro do só chumbo. Passar a linha por dentro aqui e amarrar aqui. Pronto. E aí ela vai ficar no fundo. Ela vai descer. E aí tá pronto. Tá pronta a gaiola. Tá vendo só? O pessoal pediu bastante pra gente. Opcional, pessoal, aquela porta para tirar o marisco. Aquilo ali é opcional. Se você não tiver paciência para fazer, não faz. A gente faz aqui porque facilita na hora da gente tirar o pescado.
Mas se vocês não quiserem fazer, é opcional. Aqui a gente faz porque agiliza, dá né? menos trabalho. E como é 10 gaiola, às vezes é 15 gaiola, correria lá, né? Facilita na hora pra gente adiantar o lado. Aí, o chumbo do cobre. Só colocar o chumbo agora, para fazer peso. E agora, ó, mudar de cenário e partir pro mangue para mostrar para vocês como é que funciona essa gaiola. Mas aí o passo a passo foi esse. E agora vocês já sabem como fazer uma gaiola, a melhor gaiola, eu diria, para você capturar siri, aratu e outras coisas. Aqui você vai pegar de tudo, viu? Caramuru, peixe. Camarão, perna seca, pitu, caramuru. Esse negócio... Vai do rio ao manguezal. Isso aqui você vai pegar bastante coisa. É isso aí, ó. Direto do mangue agora. Aquela coisa mais linda. E agora, ó, na companhia de Chico. Vocês viram que Suzana também tá aqui. Dá um e aí, Suzy. E agora, Alisson, finalmente. É hora de merendar. Ó. É uva? Não. Goiaba? Afanou a goiaba. O araçá, no caso, né? Aqui até o vento carrega as coisas dos outros. Ai, ai. Araçá. Doce, quer? Doce, ó. Esse doce. Tá doce. Tá doce. Pessoal, a gente tá no mangue. A gente vai colocar essa gaiola, pegar um aratu aqui para fazer uma receita. Testar a eficiência delas, né? Não Olha sei só. A gente já fez um teste para ver se os aratu entravam e coisa e tal. Eles entraram. Agora é a hora da gente pegar eles para fazer uma receita, né? Oh, com certeza. E que encha. E a galera que tava perguntando aí, Rodolfo, não apareceu nos últimos vídeos, estou de volta. Estou por aqui, espero aparecer mais a cada dia, né? Aparecer não, mas participar do vídeo. Aparecer, eu sempre vou aparecer um pouco menos do que a Alisson, mas estou aqui de volta. E obrigado pelas mensagens aí, a galera que mandou mensagem, né? Demonstrando se importar, se preocupar. Então quero agradecer a vocês que mandaram mensagem aí, né? Tá tudo bem, graças a Deus. As coisas estão melhorando. E é isso. Tô de volta. Hoje, inclusive, dia de gravação aqui é aniversário de Alisson. A gente tá gravando no dia do aniversário dele. Tá aí ficando, tá quase quarentando. Mas é isso. Então a gente veio testar a gaiola hoje, né, Alisson? E a gente vai ver se a gente consegue capturar um aratu para poder preparar alguma coisa, mas principalmente para demonstrar para vocês depois da fabricação, da confecção das gaiolas aí, que, diga-se de passagem, ficaram muito bem feitas, né? Verdade. Então, parabéns aí para quem fez. Obrigado, obrigado. E agora a gente vai lá. A gente vai botar elas ali, pessoal. A gente vai usar uma isca aqui, ó, de peixe. Peixe da última pescaria. Peguei lá. Tirar um aqui, ou dois, pra gente fazer essa isca. Ô Alisson, a galera vai perguntar, vocês não só bate o mangue para pegar aratu? Sim, mas se tiver um incentivo além, né? Cortar aqui, ó. Cortar porque os aratu não gostam muito de volume, não. Ele fica com medo. Vamos ver. Peixe graúdo. E lembrando que aí tá com tudo, né? O peixe tá com as vísceras.
É, tá inteiro o peixe. Todas com isca já, ó. Aqui eu vou costurar ela, porque foi o lugar que eu descosturei para poder tirar o pescado. Como eu ainda não coloquei aquelas portas para poder tirar o pescado, aí aqui agora... Só passar a corda, né? É. Ó quem tá ali já. Ó, mostra aí, Chico. Olha só. O quê? Tava pegando o siri já? Ele pegou com o ripiché ali na frente, ó. É, aí chama aí. Chico já não sabe, é por isso que o apelido é Sirinildo. É, aí tem a chama. Olha A mãe dele, quando ele nasceu, a mãe dele olhou para ele e disse: você parece um siri, menino. Aí, ó, galera. A Alisson vai posicionar ali a gaiola e a gente vai ver como é que vai ser o movimento desse siri aí. Aí o pessoal já conhece, né? O método de bater as folhas. É, e essa lama parece que coça, viu? Coça, tem lama que coça. Nem todo mangue é igual. Bicho é gaiado, viu? O que foi, Alisson, que aconteceu aí? Rapaz, eu nunca vi um bicho besta que nem aratu, viu? Porque os moleques são curiosos, viu? Olha lá, ó. Já tem aratu indo pra beira lá, ó. Mas deixa ali, bora pra... Mais uma. Pra outra gaiola, botar mais umas duas subindo aqui, ó. E aí a gente depois volta mariscando. Dá um intervalo de uns 20 minutos. Pra ver como é que foi, né, o movimento. É. Segunda gaiola. Segunda gaiola. Eu já ia pegar a GoPro. Lá na outra gaiola. Ah, ficou lá. Foi, a gente deixou gravando lá pra ver o movimento depois de como é que foi, né? Mas por enquanto a gente vai acompanhando daqui mesmo, ó. E a Alisson hoje tá com o microfone pra melhorar o áudio pra vocês. É, Alisson? Alô, som, teste. Oi. Alô, galera que tá acompanhando aí a rádio Viver uma Aventura. Se eu botar aqui, vocês vêm? Será? Só testando. Aí também já é demais, né? O peixe já querendo sair. Não pode deixar de bater a folhinha. Suzy, enquanto ela está colocando a gaiola lá, a Suzy está aqui, ó, caçando o siri. Ó. Ela quer filmar e ao mesmo tempo... Tá vendo como eu tô puxando? Puxando a linha, né? Vou deixar ele à vontade. Ah, quando ela for ver... Era uma vez. É um siri de ponta. Vendo? É um siri de ponta. Dá pra ver. Agora, como é que eu vou pegar? Deixa que eu filmo pra você. Tá? Tem 2 siris ali, ó. Já? Ah, não. Vou vir pescar aqui dentro. Ó. A Alisson colocou a gaiola lá, enquanto isso o Suzy tá aqui, ó. Já prestes a capturar 2 siris. Cuidado que o rip já tá soltando essa parte aí, viu? Passa assim, ó. Será que eu vou conseguir? Vá, puxe. Puxa até subir mais aí, vá. Vá, puxa mais. Eita desgrama! Pegou. Dois. Pegou, mas só são pequenos. Pequeno. Do mesmo jeito que veio, vai voltar. Por quê? Pequeno demais. Ah, pequeno, mas peguei. Mas é um passatempo, né, Suzy? É igual o pessoal que pesca peixe. O que a gente perdeu foi enorme. É enorme. E ele tá ali. Pesca que pague aí, ó. 3G aqui. Pesca que solte, na verdade, de Suzana. Agora pra vocês de antemão, o Ticonildo fazendo o resgate. A primeira gaiola a gente já pegou aratu ali, ó. Já tem um movimento ali, acho que tem... Consigo ver aqui pelo menos uns 5 aratus ali dentro. Não vai descer não, Tico, aí. Pega logo a câmera. E aí... Ó, primeira gaiola.
E já vemos aratus aí dentro. Aí a gente vai colocar ela de novo ali mais pra cima pra pegar mais alguns. É só a primeira parte, galera. Vocês não estão conseguindo ver direito porque tá dentro da gaiola, ela é bem fechadinha, mas logo mais vocês vão conseguir visualizar melhor. E agora bora lá tentar colocar a outra gaiola em outro lugar. Outra lá, porque a maré tá subindo, né, Alisson? É. Pegar aquela outra porque é melhor a gente ficar lá dentro do rio. Maré subindo assim é barril. Galera, a gente chegou aqui num lugar onde a gente vai colocar mais uma. E aí o Tico vai posicionar a gaiola ali. Não precisa ser muito lá pra cima não, Tico, porque eles vão descer. É. Aí tá assim, bom. aí sim. É. Agora bota a boca dela virada pra baixo. Aí. É. Segunda gaiola posicionada. E as folhas? Tá me esquecendo, né? Tem que jogar umas folhazinhas pra eles, pra chamar a atenção dos camaradas. É de lei. Tem que ter as folhinhas em cima da gaiola para poder estimular os aratus de aparecerem. E como é que chama, Tico? Vai lá, Tico. Lança aí, como o pessoal fala no mangue. Galera, a gente tá chegando aqui, ó, em uma das gaiolas que a gente deixou. A gente tá vendo que já tem uma movimentação de aratu ali. E aí a hora você vai chegar lá pra gente ver. Pessoal, quando a água vai chegando próximo à gaiola, olha lá, já tem aratu por fora. Uhum. Quando a água vai chegando próximo da gaiola, tem que mudar. Tem que mudar ela, porque senão Eles já não adentram mais, né? eles quando chega naquela parte da água ali, ó, eles já não ficam mais, eles já vão já correndo para dentro do mangue. Aí tem que mudar a gaiola de posição, botar para uma parte mais que não tenha água. Mais alta, né? Mas já pegou alguns. Que essa foi a que já tinha, né? Essa aqui tinha um, pegou mais 4. Eu vou. Agora em definitivo, Tico vai tirar ali, ó, aquela primeira gaiola que já tinha aratu que a gente colocou ali para poder dar mais uma pescada. E a gente vai ver como é que tá o resultado dessa gaiola. Vieram quantos, Tico, aí? 4. 4, essa tinha? Tinha um. Foi fraco, foi fraco. Não, meio. Meio, porque esse tinha um pequenininho. Mas é aquilo que a gente falou. O horário da maré, né? E o dia também hoje não tá tão favorável para captura de aratu. Tem dia que... Vocês acompanharam já o vídeo aí que a Alisson bateu só as folhas aí do lado de uma gaiola, 2 gaiolas dessa. Pegou uma quantidade muito grande, mais de 30 aratus, não foi, Alisson? Mas ali a maré tava Favorável. favorável, a maré tava de lançamento, tava crescendo e enchendo rápido. Uhum. Geralmente quando a maré tá desse jeito aí, os aratu eles ficam na beirada do mangue. Os aratu ficam na beirada do mangue, na ação ali, né? Procurando coisa para comer. E é mais rápido de pegar eles. Tendo gaiola, pode espalhar umas 10 gaiolas aí. Rapidinho consegue pegar uma quantidade boa de aratu para fazer um preparo. Mas é assim, faz parte. Tem dia que é melhor, tem dia que é mais devagar. Tem dia que pega mais, tem dia que pega menos. Faz Desse parte. jeito segue, né? Hora de soltar os aratus. Deixa eu ver uma corda mais fácil aqui.
Terminou, rapaz. Primeira. Opa. Começou o movimento. É, cuidado com o pé agora. Cuidado pra eles não... Essa tinha quantos? 3? Não, 4. 4 aratus. Pegou menos, ó, galera. Faz a movimentação do bichinho aí. Mas é engraçadinho o bichinho. Olha. Esse aqui veio mais, galera. Esse aqui é miudinho. Já veio mais gaiola, né? Ah, você vai também liberar alguns aqui. Dedo, hein? Opa! Olha só. A festa do Aratu. Tipo, também tá liberando. Vai pro pupu. Olha só. E aí, galera, agora eles vão aparecendo pra vocês aí, ó. Olha só. Esse aí foi o resultado. Não foi o melhor resultado que a gente já teve, né, Alisson? Mas... Só que aqui a gente vai fazer o seguinte. O que a gente vai fazer o seguinte? A gente vai selecionar. Sim. A gente vai selecionar os maiores. Porque disso aqui, ó. Tem muita... Não só pequeno, né? Tem muita Mais pequeno aí. aratua assim, ó. Nossa pulpazinha já pra nascer os filhos. Então, isso aqui é um crime. Precisa levar a aratua desse jeito aqui pra casa. Sabendo que tudo isso aqui, ó, é filho que vai nascer. Aí leva uma e perde uma ponta de mangue todinha. Pensa aí. Polvado, né? É isso Aí, aí. as que tiverem assim a gente vai deixar aí. E os menores também, vai soltar eles. Vai só selecionar os maiores ali. E vai guardar, porque na próxima pegada de aratu, a gente consegue já ter Juntar. alguma coisa em casa. E a quantidade que a gente pegar, a gente junta e faz uma receita. É, lembrando aí, galera, que a gente pode lavar, aí a gente dá uma pré-cozinhada nele e congela. Aí eles ficam, a gente consegue manter eles durante o período ali congelado. E outra coisa, pessoal, a gente vai terminar de fazer as gaiolas e vai ver uma maré boa para colocar. Nessa maré boa, a gente vai conseguir pegar uma quantidade de aratu generosa. A gente vai gravar para vocês, vai mostrar o processo todinho e vai trazer uma receita mais arrumada, mais aprimorada. Porque a gente veio colocar essas gaiolas hoje mais para fazer o teste. A gente mostrou como é que faz a gaiola. A gente mostrou onde é que você pode encontrar esses materiais. Vou até mandar um abraço lá para Passinho. Falei com ele hoje. Disse que a gente vai postar esse vídeo aí. Uma boa parte desse material que a gente fez essa gaiola vocês vão encontrar lá na casa da Fida, lá em Tuberá. Um colega nosso que tem a lojinha lá que trabalha, que nos ajuda. Né? Isso aí. Qualquer material que a gente precisa, a gente vai lá, a gente acha. Lembrando, galera, que não é pub, mas a gente acha válido falar, né? Principalmente quando a gente tem essa amizade, ajuda, esse né? apoio aí E da o lugar galera. é pequeno, a gente conhece todo mundo, né? Exatamente. É isso aí. Mas a gente tá aberto também, né? Querendo participar, ó, querendo deixar sua marca aqui no Viu Aventura, é só falar com a gente. Verdade. É isso aí. É isso aí. A gente vai começar A soltar aí, ó. soltar eles aqui, ó. Essa daqui é uma fêmea, tá cheia de ovo. Eu quero só ver se vai soltar de um em um mesmo. Ela voltando pra água. Vai voltar pra cá. Jogando os filhotes dentro d'água. Já, né? Soltando as ovas, ó. Aqui, ó. Lavando, ó. Tá liberando as ovas aí no... E os outros vão lá embora. Essa daqui também tem, ó. Vai correr pra dentro d'água também, repara. Ó, a Alice tá tirando os aratus, gente, pra soltar. Já soltou alguns. Não, E aí, ó. jogando lá, né? Tira daqui, pega aqui e vai botar lá no seco pra ele ir embora. Tem alguns que já foram embora.
Aí esse menor aqui, ó, soltou lá, veio nadando, aguentou nos cabelos da canela aqui, ó. E tá querendo subir pra catraia de novo. Acho que é fã do canal, será? Será? Aratu Acabou já dispensando aí. separado. Os aratu menor a gente soltou. Os maiores tá aí dentro da gaiola que a gente vai levar. E as fêmeas que estavam já de sapuca, já até lavando ali, a gente viu. A gente soltou elas também. Mas é isso aí. Bora pra casa agora, né? Dar sequência ao vídeo, a gente vai pra casa. E bora ver o que vai E acontecer. em casa a gente vai aprontar alguma coisa pra comer, porque já que a pescaria não rolou aqui, tem que rolar em casa, Eu né? tô com fome, viu? Vocês sabem, né? A gente, como netos de pescadores, parente de pessoal que tem peixaria, não dá pra ficar sem uma marisco, uma comidinha diferenciada. Então, vamos pra casa e vamos fazer um negocinho pra gente comer. É isso aí. Tá gravando já? De volta pra casa. É isso aí, ó, pessoal. Estamos em casa. E hoje, em especial, vamos fazer uma receita diferenciada. Ou na falta do pescado, aqui né? no canal é diferenciada, né? Porque a Tem que gente, ser. já fez aqui? Não, primeira vez. No Instagram já. No Insta já, a gente já colocou. Mas aqui é a primeira vez que a gente vai fazer essa receita. A gente saiu, a gente pegou o aratu, porém foi uma quantia de aratu grande pequena. Veio mais aratus, porém uma quantidade estava com aquela sapupa, a gente teve que soltar, e outra parte pequena, então teve que soltar também. Aí o que acontece? As gaiolas que a gente está fazendo é com a malha pequena. A consciência não é da gaiola que pega, a consciência é da gente. Quando a gente pega o pescado lá embaixo, que vê qual é o que dá para trazer para casa e o que não dá para trazer para casa. Isso aí. Entendeu? Algumas pessoas vão ignorar. Vai dizer assim: poxa, Alisson, mas Rodolfo, vocês estão fazendo uma gaiola com uma malha tão pequenininha. Mas é como a gente está falando, a consciência não é da gaiola, a consciência é da gente. Então, já que não vai dar para a gente fazer a receita com aqueles aratu, aqueles aratu já vai servir para outra receita futura, né? A depender do que a gente pegar lá na maré. Ou até catar um pouquinho da carne dele, misturar com outra coisa. A gente em breve vai fazer uma mariscada. A carne do aratu é uma excelente para botar na mariscada, hein? Já dá para misturar. E aí? Hoje a gente vai trazer uma muqueca de ovo. Zoião. Como o pessoal chama também, né? A muqueca de zoião. Só para não passar sem fazer nada, galera. Porque assim, a gente fez o vídeo mostrando para vocês aqui a confecção da gaiola, um pouco da captura, que não foi num período muito favorável. E hoje, só pra gente não perder o costume, a gente já deixou ali, ó, previamente, né, Alisson? Cortado os ingredientes. A gente vai usar o que aí hoje para fazer essa muqueca? Hoje a gente vai usar a cebola, o tomate, o limão, pimentão e o coentrinho. E? Exatamente, não pode esquecer deles. Assim, ó, galera, tem muita gente aqui na área que a gente mora que quando sobra aquele fundo de muqueca, aquele caldo gorduroso da muqueca ali, ó, quebra alguns ovos dentro. Opa! E aí chama pra dentro. Não perde não. Perde não. Meu sogro, ele é chegado. Eu já fiz também, muqueca, viu? E aqui em casa também. Meu pai gosta. Quando... As maritacas aí cantando, os periquitos. Pé da goiaba. Se deixar, a gente vai começar a cair goiaba aí. Viu? E aqui a gente não perde nada. Então, já que a galera gosta, a gente gosta disso, a gente vai fazer essa muqueca hoje. E uma observação. Muita gente, principalmente lá na região ali de Salvador e do Recôncavo, para fazer uma muqueca de ovo é indispensável o camarão seco e o leite de coco. Galera, a gente entende. Só que aqui a gente está mostrando basicamente como é feito mais na região, tá certo? Que a gente não deixa, pra gente não há impedimento em fazer a moqueca se a gente não tiver o camarão seco e leite de coco. Fica gostoso fica muito gostoso. O camarão seco dá um sabor muito legal, o camarão defumado, né? O leite de coco também. Só que a gente não deixa de fazer e pelo contrário, a maioria das pessoas aqui faz mesmo sem o leite de coco e sem o camarão, tá certo? Só para não causar um pouco de estranheza a quem for ver a gente fazendo, né, dessa forma. Então hoje, ó, vou deixar elas cozinhar. Eu já deixei ele previamente
cortado os temperos, mas Alisson vai, né, botar a mão na massa aí para poder fazer a moqueca pra gente. Fogo na panela. Aqui, ó. Um fiozinho de dendê. Deixa eu até ajudar aqui, ó. Panela fina. Vai lá. Aqui, ó. Olha. Fogãozinho, gente, aqui é sucesso, viu? Inclusive a gente não patrocina a gente não, mas se quiser a gente tá aí pra isso. Com certeza. São novas possibilidades. Com certeza. E sem contar que é inseparável. E apesar de não ser patrocínio, é muito bom, viu? A gente recomenda. O último vídeo que a gente fez lá foi um preparo na embarcação mesmo. Opa, e tendo um fogãozinho desse aí, né? Fogareiro desse aí, ajuda bastante. Verdade. Eu vou logo castigar o sal. Não, vai com calma, parcimônia, parcimônia, meu caro. Aí é o suficiente. Se precisar de mais, a gente coloca depois, né? Porque depois que o sal já passou, já não dá mais pra corrigir, né? Deixa eu separar aqui esses limões. E agora, tomate, pimentão. E o que mais? E a chuva de coentro. A gente vai colocar o coentro logo no início hoje, galera. As folhas estavam mais miudinhas, então a gente vai colocar junto ali, ó, talo, coentro, tudo pra cozinhar junto. E aí também, ó, se a pessoa quiser pode colocar o quê? Se você não botou. Aqui, a água. A pimenta. Ah, a pimenta? O pimentão vai soltar. E agora vou colocar um pouquinho de água. Um pouquinho de água. Galera, lembrando que hoje a gente vai aproveitar para mandar abraço para vocês, né? Muita gente aí tava pedindo abraço, o pessoal falando, né? Cadê Rodolfo? Cadê Alisson? Ou melhor, cadê Alisson não? Cadê os abraços? Não mandaram abraço para mim. A gente hoje vai mandar um abraço aí numa listinha que a gente tem, né? Já tem um tempo para mandar abraço. Eu acho que já tem bem uns 5 vídeos, talvez, que a gente vai mandar esses abraços hoje. Então fica ligadinho aí que tem vídeo para você. Se seu nome ainda não apareceu, você não esquece de deixar de comentar, que assim que possível a gente vai mandar um abraço para você. E além dos abraços, galera, tem muita gente me perguntando, né? Perguntando nos comentários onde é que tá Rodolfo, se aconteceu alguma coisa, né? Se teve algum tipo de desentendimento, não. Gente, como ela sempre fala, o Viver uma Aventura é um projeto, inicialmente Rodolfo e Alisson, surgiu dessa parceria, existe por causa dessa parceria essencialmente, né? Então eu tô sempre por aqui. Eu não tô aparecendo, mas eu sigo editando os vídeos, eu sigo fazendo as publicações, né? Respondendo a boa parte dos comentários que vocês fazem, que vocês deixam. Então eu tô por aqui, mesmo que eu não apareça e mesmo que nesses tempos eu tenha ficado um pouco ausente dos vídeos, né? A minha voz não tenha sido escutada por vocês aí. Eu fiquei um pouco afastado por conta da questão da minha saúde, né? Sendo bem sincero com vocês. E é mais voltado para uma questão emocional, né? Eu tenho enfrentado algumas questões com relação à minha saúde emocional, com relação à saúde psicológica. De vez em quando a gente fica um pouco ansioso, né? Bate aquela sensação um pouco depressiva, de verdade, sendo bem sincero, bem honesto com vocês. Mas estou trabalhando para que isso melhore. Já consegui aparecer nesse vídeo, já consegui participar. Então é por conta disso. Então só para deixar vocês cientes, né, do porquê. É questão do sol também, né? Questão do sol, isso me afeta. E quando a gente está nesse cenário, a gente acaba perdendo um pouco. Eu não digo da vontade, porque eu queria muito participar, eu queria muito sair. Eu sempre deixei claro para elas que eu queria, mas eu me sentia inseguro, eu tinha medo de me sentir mal, né, de ter alguma crise de ansiedade. Em uma dessas aventuras a gente está embarcado, está longe de algum atendimento médico. Então, para evitar, para poder garantir que qualquer necessidade, né, que surgisse, eu esteja perto, eu evitei sair, mas eu segui fazendo aqui, segui participando no canal, só que por trás, né, pelos bastidores aí, como a gente sempre fez. E eu quero agradecer a vocês pelo carinho, pelas várias mensagens, né, muitas pessoas deixaram mensagem, então a gente fica feliz, eu fico feliz em saber que, apesar de não aparecer sempre, vocês se importam, né, e sentem falta da minha participação no canal. Então, de coração, meu muito obrigado. E é só para poder dar um parecer para vocês, porque vocês fazem o canal acontecer também. Então, eu acho que é importante isso, tá bom? Tendo isso dito, ó, a Alisson vai ali começar com a quebra dos ovos. É isso aí. Pra galera que gosta da moqueca de ovo, a moqueca de zoião. Zoião. Ó, uma vasilhazinha aqui para quebrar. Fora, né?
Tem fogo, tem fogo. Porque se tiver estragado, você vai perder todo o tempero ali, né? Com certeza. Então, quebrar fora. Opa. E ela está adicionando os ovos, galera. E olha só, já tá fervendo ali o negócio, ó. Já tá tomando forma, né? Com certeza. Já tá aquela coisa mais linda. E aí, se você quiser, se você tiver disponível, você pode colocar o leite de coco nesse momento. Ou melhor, naquele momento que ele colocou a água. Tudo vai da sua opção, né? Tudo vai aí do seu gosto, da sua preferência. E para que comer? O que a gente recomenda para comer aí uma moqueca de ovo? Um arroz com feijão, feijão com farinha. A própria moqueca só com farinha também é muito bom. Tudo vai do seu gosto. Aí, último ovo adicionado. E aí tem que ter aquele gosto característico, né, Alisson? Botar um pouquinho de que aí? De limão. Limão para dar aquela acidez. Acho que com essa quantidade talvez uma banda. Era bom até pegar o rosa ali. Eu não gosto muito desse limão. De limão Tahiti. É, deixa eu pegar um aqui. Olha, ó, menosprezou o limão Tahiti que eu trouxe. Eu acho o gosto do Limão rosa? limão rosa mais marcante, cara. É, mais marcante. Caiu aqui, a gente tira a semente aqui. Eu acho mais... Ele é mais marcante mesmo. A gente dá uma mexidinha só pra ver se não tá pegando no fundo, galera. Não tá não. Aquele lá foi pra refogar, esse aqui é pra terminar de finalizar, dar sabor e cor. De preferência dentro da panela. Eu como sempre, né? Voltando aí, ó. Como nos velhos tempos, derramando alguma coisa fora da panela. Agora botar a tampa aí, Alisson. Deixa cozinhar um pouquinho, né? É. É questão de 4 minutos, galera. Porque tá fora da casca, o ovo rapidinho cozinha. Tá bonito. Eita, que coisa mais linda, viu? Já tá Mas pronto aqui aí. já tá bom, viu? Com Tirar do certeza. fogo aqui. Porque o ovo ele gosta de enrolar a pessoa. Se você vê uma águazinha por cima, pensa que ainda tem bastante água, com pouco ela tá pegando por baixo. É isso aí. Mas então o ovo tá pronto, né? A moqueca tá pronta e vai acompanhar o que aí? O que a gente vai ter hoje para acompanhar Hoje a gente vai essa moqueca? acompanhar com um pouco de feijão aqui. Feijão de Maria. Feijão de Dona Maria aqui, ó. Deixa eu ver se tá quente. Deve estar quente. Aqui, ó. Pô, Aqui, bora na folha de hoje como você fala, usar a natureza a nosso favor. Bora aqui. vai. Ó, não precisava, né? Você queria emborcar a panela dentro do prato? Não é mais dá não. Aqui se for pegar. Se for pegar assim, dá erro. É, com certeza. Comer só um pouco, a galera fica dizendo que eu como demais. Então, né? É. Chico não veio, galera, hoje. Hoje é terceiro dia de gravação. A gente gravou a gaiola num dia, gravou a captura do aratu no outro. E hoje a gente está preparando essa comida aqui em mais um dia. Então, ele não pôde participar hoje, mas só para vocês ficarem aí na mesma página que a gente, tá certo? A gente também come, galera, com arroz, né? Como eu falei. Macarrão. Às vezes só com farinha pura. Não, moqueca de ovo com macarrão? Não. Moqueca de ovo com macarrão. Eu não, mas tem gente, Tem gente que eu vejo come. aqui, meu irmão. Galera, eu tô falando aqui de local, viu? Porque a gente sabe que tem gente, Mas quem eu que falo, coma, eu falo aqui também. que come, né? É. A gente aqui não tem muito hábito de misturar fruto do mar com macarrão. Não fruto do mar com azeite, entendeu? Se você fazer um macarrão com camarão, alguma coisa assim, tudo bem. Mas a gente fala do marisco com dendê. A gente não tem o costume de misturar com macarrão. Pra gente são, assim, na forma geral, é uma coisa muito distinta, né? Cada um no seu lugar. E eu vou lhe dizer. Tá vendo aqui? Uhum. Feijão misturado com farinha aqui, né? Mostrar mais de perto o pessoal, inclusive, né? Ó. O feijão misturado com farinha. Isso. Se você pegar a farinha e jogar por cima do feijão e jogar a moqueca por cima da comida e for comendo, você sente um gosto. Você sente um gosto. Dessa forma aqui, o gosto é diferente. Cada forma, a maneira que você mistura, faz a combinação, interfere sim, né? No sabor que você vai sentir, isso é um fato. Muita gente fala, tudo vai pro estômago e pode misturar tudo a mesma coisa, não é não? Não é não. Não é não. Ó. Olha só. Opa! Tá bonita, viu? Esse caldinho ainda com bastante tempero. Olha. Aí é bom, viu? Aí é bom.
Tá servido, rapaziada. Pegando emprestado aí, ó, a frase, né, do nosso grande amigo Diego Pescador. Pescador, o brabo. O bordão do Diego aí, ó, tá servido, rapaziada. Inclusive, grande abraço aí pro Diego, pra toda a turma do Ceará, que também acompanha a gente acompanha de volta, né? Verdade. Ó, pra galera que acompanha a gente, que às vezes é fiel ao canal, às vezes não quer assistir outros canais de pesca, tem uma galera boa aí no mesmo nicho. A gente conversa com o Diego, com o Darlan, com o Val, com o Josa pescador, com o Gleicin, com o... Nossa, tem também o... Eu ia falar uma galera aqui, mas aqui não dá pra falar todo mundo, não. Tanta gente. E são uma galera boa, uma galera do bem mesmo, que trabalha dessa mesma forma que a gente trabalha, nessa mesma pegada de sair, pegar, preparar. Então, a gente pede a vocês que gostam desse tipo de conteúdo, como a gente não coloca vídeo todos os dias, tô sentindo falta, assiste aqui, assiste lá também. É isso aí. A galera também faz o mesmo tipo de conteúdo do jeito deles, né? Isso. Da forma deles se expressar. De acordo com a região. De acordo então com a cultura local, né? Isso, vai consumindo um pouquinho de cada cultura, entendeu? Às vezes o mesmo pescado você vai ver ali de uma forma diferente sendo preparado. Então, e cada aventura é muito particular. Então tem o nosso amigo Maílson do canal Diversão e Aventura. Tem também o Gilmárcio do Guerreiros do Mar. Tem o Samuelson do Vida no Mar, que faz, né, uma pesca subnarrada que é muito bacana de assistir. Então assim, ó, galera, é muita gente boa. Então, quando aparecer recomendação aí depois do nosso vídeo, caso você já tenha assistido todos os nossos vídeos, assiste a galera lá também, porque vale a pena. O pessoal é muito gente boa e o conteúdo é muito bom, tá certo? Chegou a hora. Ó. A hora de saber a verdade. E tem uma galera que chama muqueca de ouro, muqueca de mero, não, muqueca de bagre. Acho que é muqueca de mero mesmo, não? Que chamam? Eu não sei, não. Tem chama nome de peixe, né? Muqueca de badejo? Não, acho que é muqueca. Caropa? Ó, pra vocês que estão aí acompanhando essa receita, deixa aí nos comentários qual é o nome do peixe que a galera coloca. Costuma chamar a muqueca de ovo. Ó. Tá na hora. Aí você disse que ficou bom mesmo, né? Tem errada não, na minha opinião, muqueca de ovo. Vai. Vou dizer pra vocês, pra quem gosta de muqueca e não quer comer peixe porque tem espinha, muqueca de ovo. Muqueca de ovo. Você não vai ver uma espinha, meu irmão. E você já acompanha aqui a gente também, a gente já fez muqueca, sabe de quê? De carne seca, com banana da terra. Caraca, é muito bom. Então, muqueca de carne seca com banana da terra, muqueca de ovos, né? Assim como muqueca de peixe, de camarão, de ostra. Se vocês imaginarem, dá pra fazer. Quem não come carne, proteína animal, faz muqueca de banana com palmito. Então, vocês vão ver lá no início do canal, a gente mostrando, né? Muqueca de mamão. Com ostra. Com ostra. Pra galera que ainda não assistiu esse vídeo, puder dar uma volta aí e assistir esse vídeo. Os primeiros. Contando um pouco da nossa história, mostrando que existiu um trajeto até aqui. Nem sempre foram flores, né? Com certeza. E assim, gente, a gente gosta muito, é muito saboroso, a gente acha saboroso, mas muito dessas combinações vem da questão da necessidade. Às vezes a pessoa não poderia comer, não tinha um pescado, uma carne, então o ovo, mais em conta, às vezes tinha galinha, né? Criava galinha, ou às vezes comprava mesmo, era uma saída. Só que acabou virando realmente uma coisa muito cultural, muito local, e é saboroso, a gente aqui gosta muito. Às vezes a gente deixa de preparar qualquer outra proteína animal para fazer, né? Para preparar uma muqueca de ovo. E outra coisa, hoje com a galera marombado, comendo ovo à direito aí, meu irmão, o ovo tá mais barato. Com certeza. Galera, a gente vai aproveitar, né? O vídeo hoje já ficou bem longo, a gente vai aproveitar enquanto ela está comendo aí. Vocês acompanharam aí o preparo. A gente vai aproveitar para mandar uns abraços para vocês. Então, eu vou começar aqui, ó. A gente está com a listinha atualizada. Deixa eu ver aqui os nomes. E aí, para começar, a gente vai aqui, ó, com o Ícaro e a Tatiane de Valença, aqui na Bahia. O Dinho, Rose, Renzo e Perla de Itacaré, Bahia. A Najaira e o Eliel, Luca, né? Que não deixaram de onde são, mas pediram um abraço. Riazi, Michele e o Leonardo de Salvador, Bahia. Abraço para vocês. Hoje vai ser um pouco complicado de ela só responder porque ele tá comendo. No final fala aquele abraço. Aquele abraço.
Regi, Flávia, Raul e Heitor de Aratuípe. A Tereza Cristina de Natal, Rio Grande do Norte. O Rodolfo, ó, meu xará, apareceu aí, ó. E o Zé Café do Campestre. Zé Café? Eu não sei se é Zé do Café do Campestre ou é Zé Café do Campestre. É porque ele deixou assim nos comentários. O Zé Café é diferenciado. Lena, de Salvador, Bahia. Nailton, Henrique e Heitor de Bom Jesus dos Pobres. Maria das Graças de Salvador, tá sempre acompanhando a gente aí também, coladinha. A Janinha e o Valdiones de Glória, Sergipe. Bárbara, Moisés e José de São Cristóvão, Sergipe, de Mosquito Mordendo Alice. Eu como aqui e tá querendo comer cá. Emerson e família de São José da Coroa Grande, Pernambuco. Aquele abraço, viu, galera? Leila Stephanie de Grapiúna, Bahia. Maria e o seu neto Ravi de Barra dos Coqueiros, Sergipe. Tá vendo só? Maria e seu neto Ravi de Barra dos Coqueiros. Igual aqui, ó, a mãe dela se chama Maria e o neto dela chama Ravi. Lucas de Salvador, Bahia. Marisa e sua mãe Benedita de União dos Palmares, Alagoas. O Ítalo e a Paula e a Pietra, na verdade aqui de Natal, Rio Grande do Norte. Ítalo, Paula e Pietra de Natal, Rio Grande do Norte. Um abraço, viu, família? E Carla, Roberta e Samuel de Jaboatão dos Guararapes. Gente, esses foram os abraços de hoje. Em breve tem mais, vocês vão deixando aí nos comentários, né? A gente fica feliz em ter trazido mais um vídeo para vocês. E a gente espera que a gente possa trazer mais a cada dia. E eu espero também poder participar dos próximos, tá certo? Caso eu não apareça, vocês estão cientes do motivo. Mas eu espero, né? Tenho fé de que vou retornar, vou aparecer mais aqui. E vou participar mais com vocês, tá bom? Alisson? Galera, todos esses nomes que foram falados aqui, sejam abraçados de coração. Tem uma galera boa aí que ainda a gente não conseguiu falar o nome, com mas certeza. A gente com fé em Deus vai falar o nome de todo mundo. Isso. Vocês que estão aí pedindo um alô. A lista tá um pouco grande, porque geralmente eu só mando mais abraço quando o Rodolfo tá, que a lista fica com ele. Mas com fé em Deus, tá melhorando. Da agora em diante vai estar saindo com a gente. Isso. Ah, e assim, galera, lembra de mandar de novo, sabe? Porque a gente, no início, era muito mais fácil de mandar. Até quando a gente tinha 10, 15 mil seguidores. Só que hoje, graças a Deus, graças a vocês, a gente tá com 55 mil seguidores. Então, assim, é muito pedido de abraço e nem sempre a gente consegue acompanhar todos os comentários, anotar todos. Porque fazem pedido pra gente aqui no YouTube, fazem pedido pra gente no Insta, mas a gente pede novamente, façam os pedidos aqui no YouTube, porque além de deixar um comentário e você colaborar com o vídeo, ainda fica mais fácil pra gente acompanhar. A gente gosta muito da interação com vocês. Se você mandar uma mensagem pra gente no direct, a gente vai responder dentro do possível lá no Insta. Alisson lidando com os mosquitos. Mas aqui no YouTube, além de você ajudar com relação à questão da recomendação, né, participando, deixando comentário, a gente ainda fica a gente tem mais facilidade para acompanhar, tá bom? Então, deixa o pedido aí, mesmo que você já tenha feito. Deixa um comentário, deixa um pedido, se você quiser um abraço. A gente podendo, dentro do possível, a gente vai mandar um abraço para vocês. Mas, de antemão, sintam-se todos abraçados, porque, de verdade, a gente gostaria de deixar aqui um abraço, né? Para todo mundo que acompanha a gente. Não se esquece de sair desse vídeo, mas ficar inscrito. Exatamente. Se inscreve no canal. Deixa o Se like. inscreve no canal, aciona o sininho ali de notificação, para sempre quando a gente publicar um vídeo novo, vocês serem notificados. Isso aí. Deixa o seu like e é dessa forma que vocês vão estar sempre ajudando a gente, valeu? É isso aí. No mais, fiquem com Deus. Até uma próxima. E fica aqui, ó. Com essa coisa mais linda. Essa coisa mais linda. Na estrada da vida vamos explorar. Cada canto do mundo vamos desvendar. Com coragem e alegria vamos seguir. Viver uma aventura vamos descobrir.